Olá, seja bem-vindo ao programa Esta é a Hora, e esta é a hora de você saber a vontade de Deus para a sua vida. Este é um programa do apóstolo Jorge Tadeu, que é o líder e fundador da Igreja Maná, no Brasil e em toda parte do mundo. E hoje ele vai falar uma palavra acerca de cura divina, sobre o princípio da fé. Se você é uma pessoa que está a passar por dificuldade nesta área, tem uma doença e não encontra solução, ou conhece alguém com esse tipo de problema, esta mensagem é justamente para você. Então não saia daí, que logo nós vamos ouvir esta palavra. Até já. Olá a todos e bem-vindos a mais um programa. Esta é a hora. É a hora de quê? Andarmos com Deus, darmos ouvidos ao que Deus diz, aprendermos a viver no caminho de Deus, ou seja, segundo as regras de Deus. Então sim, tudo vai correr pela melhor. Deus disse em Deuteronômio 28, do versículo 1 ao 14, que aqueles que derem ouvidos a Deus vão ver que Deus vai ser com a pessoa. As bênçãos vêm atrás da pessoa e até que a pessoa seja atropelada por bênçãos. A pessoa que não anda com Deus e não dá ouvidos a Deus, vão ver o que estamos todos a ver todos os dias, que é maldições, problemas. Ainda hoje ouvi falar várias famílias que têm emprego, mas que com muita vergonha vão pedir ajuda aos centros de ajuda social, comida, porque não têm como comprar comida. E, portanto, quando nós nos voltamos para Deus, Deus é o Deus que supre todas as nossas necessidades, é o Deus que faz milagres. Aqui em rodapé você pode ver aí o WhatsApp, onde você pode escrever e fazer o seu pedido de oração, ou tem o telefone, o SOS, onde você pode telefonar, pedir também oração, e no final eu vou orar por si. E eu estou crente que, mais uma vez, Deus vai ouvir, porque Deus é o mesmo hoje como antigamente. Depois, hoje também temos aqui a hora do testemunho, e temos dois testemunhos fantásticos. Um foi gravado ao vivo numa das nossas igrejas e, portanto, vai ser lançado hoje. Foi feito isso muito recentemente. E o outro vai ser um testemunho aqui no estúdio, e vamos ver que Deus é o Deus que faz milagres de cura divina. E agora tenho aqui ao lado o time Curiacos, que vai tocar uma música que tem a ver com tudo com o espírito deste programa. Esta música diz: olha para Jesus. Sabe, é baseado num dos meus estudos que diz: olha para Jesus e não para os problemas. No meio de um temporal, não adianta falar do temporal, chorar. A solução: olhar para Jesus. Pedro estava no meio temporal e viu Jesus ao longe e disse: Senhor, és mesmo tu? Sou. Então manda que eu vá até contigo. E Jesus disse que sim. Pedro andou por cima do mar, enquanto olhou para Jesus. Depois vieram-lhe ideias à cabeça, dúvidas. Tirou os olhos de Jesus, começou a afundar-se. Jesus foi lá na mesma, deu-lhe a mão e disse: ó homem de pouca fé, fé insuficiente, porque duvidaste. Então, tenha fé. Este programa todo é para criar fé no seu coração, para quando eu for orar no final, você vir com fé e você vai receber um milagre da sua vida. E vamos então ouvir esta música, Olha para Jesus. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Olha para Jesus, olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus com fé. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Pois é, o primeiro testemunho é, como eu disse,
foi gravado muito recentemente numa das nossas igrejas e é da Ana. Estava grávida e que foi diagnosticado um nome aí muito esquisito, que é uma doença, e tudo indicava que, que ela não podiam fazer o aborto, mas o bebê ia nascer cheio de problemas de saúde. Vamos ver o que é que ela fez para que ela tivesse sucesso e o bebê nascesse como deve ser. Vamos lá ver. Olá, hoje eu tenho comigo a Ana, da Igreja Manado da Fundo, e ela veio nos contar o seu testemunho acerca de cura. A Ana, durante a sua segunda gravidez, foi diagnosticada com uma doença chamada toxoplasmose, uma doença que gera muitos problemas durante a gravidez e que também pode gerar muitos problemas até para o bebê. Então, eu tenho comigo a Ana, que vai nos contar o que aconteceu e quais os problemas que aconteceram e, claro, como que ela ficou depois. Ana, o que é essa doença toxoplasmose? Então, a toxoplasmose é um parasita que está presente em várias coisas, não cozinhadas ou mal cozinhadas, e não há problema apanhar no geral. O problema é quando se apanha durante a gravidez, e foi isso que aconteceu. Quando fiz essas últimas análises, no último trimestre da gravidez, e a médica detectou que havia essa alteração, ela pediu que as análises fossem repetidas o mais rapidamente possível, e eu, assim que soube esse resultado, falei com a minha pastora, e ela, orámos, não é? Ela ordenou que aquilo secasse pela raiz e também me aconselhou a ler os livros de cura divina e o que fazer depois de orar. Pronto, e foi isso exatamente que eu fiz. Mas não deve ter sido fácil para você naquele momento, quer dizer, na última fase ali, quase retas finais para receber o bebê, foi diagnosticada essa doença que pode ter graves problemas e pode também implicar a vida do bebê. Exato. Apesar de ter sido no último trimestre, pronto, que acaba por não haver tantas possibilidades de haver problemas a nível físico, ainda assim Muito arriscado. é muito arriscado. E não havia nada muito a fazer, porque se fosse necessário fazer um aborto já não era possível, porque isso só se pode fazer até às 23 ou 24 semanas, sabe? E eu já estava nas 31 semanas, mais ou menos, quando eu tive esse resultado. Então, isso não era hipótese, não é? Então, eu tive mesmo de decidir uma coisa que era: eu tenho um Deus, eu sei quem Ele é e é nele que eu confio. E eu sabia que no final ia acabar tudo bem. Mas até chegar a esse final, eu tenho certeza que você passou por muitas coisas. O que os médicos Sim. falavam? O que você sentiu perante esse problema? Então, como eu te disse, nós orámos, não é? A minha pastora orou. Assim que eu tive os resultados, não só eles não diminuíram, não desapareceram, mas ainda aumentaram mais. Ai, Então, mas aí está a parte encorajadora. Temos os livros e no livro diz que quando tudo parece pior, anime-se, porque aí está, estamos no caminho certo, não é? Então foi isso que aconteceu. Orámos, não só não melhorou, piorou, mas continuei em fé, continuei a fazer aquilo que o nosso apóstolo ensina nos livros, e seguimos. No processo, depois fui acompanhada, não é? A minha médica aconselhou-me então a ir ao hospital para ser acompanhada logo diretamente pelo hospital. Só que eu fui ao hospital que eu queria, onde eu queria que a bebé nascesse, não ao da minha área de residência. Então, nesse hospital onde eu fui, eles disseram: pronto, realmente não há muito a fazer, já estava num estado muito avançado da gravidez, não é? Não havia outra hipótese. A única coisa que eles podiam fazer era prescrever-me um antibiótico que se chama espiramicina. Pronto, esse antibiótico é que então iria combater esse parasita, exatamente, ia tentar diminuir os riscos para o bebé. Exato. A médica prescreveu aquilo e eu tomei. No dia seguinte fui ao hospital da minha área de residência e a médica voltou a ver as análises conforme estavam os exames em relação à toxoplasmose e disse: olha, nada a fazer,
espiramicina. Eu disse, olha, não se preocupe porque ontem tinha ido ao tal hospital e a médica já me deu a espiramicina para tomar. Só que aquilo são caixas para 3 ou 4 dias. E eu tomei esses 3 ou 4 dias. Às 36 semanas, mais ou menos, ou seja, um mês depois, não é? Volto ao hospital, tinha consulta e a médica perguntou-me se eu sabia o que era a toxoplasmose, o que é que isso implicava, que tipo de sequelas é que poderiam surgir dali ao bebê. E disse-me, pronto, você também já está a tomar a espiramicina? E eu disse, sim, já tomei a caixa que me deram. E a médica ficou preocupada, ela disse, você não podia ter deixado de tomar. Eu tinha de tomar a espiramicina até o dia em que a minha bebê nascesse. Claro, aquele remédio que estava a combater os parasitas. Exatamente, era isso mesmo. Pronto, mais um motivo para dizer que a minha fé não podia estar naquele método que me tinham apresentado, que é o melhor que eles sabem, não é? A minha fé tinha que estar em Deus e no método de Deus e naquilo que eu estava a aprender e estava a fortalecer-me ao ler os livros do nosso apóstolo. Então pronto, a partir dali a minha médica pediu-me para fazer uma análise, peço desculpa, uma ecografia. Nessa ecografia foram detectados 2 problemas. Na bebê. Na bebê, sim. Quando saí dessa ecografia, mandei a foto do relatório médico, do relatório da ecografia à minha pastora e disse, pastora, nós já orámos. Você tinha total confiança. Total confiança. E por mais que aquilo estava Sim. dizendo que a bebê tinha 2 problemas, você sabia que para Deus nada era impossível. Nada, sim. Eu não tinha um plano B, só tinha aquela opção. E não me deixei sequer, não há hipóteses, é esta e mais nada. No dia seguinte eu tinha consulta no hospital, portanto fiz a eco num dia, onde foram detectados 2 problemas. No dia seguinte eu tinha consulta no hospital. E a médica disse, olha, então vamos lá. Ela viu o relatório da colega que tinha-me feito a eco no dia anterior. Olha, então vamos lá fazer uma ecografia. Foi, e ela estava acompanhada de uma estagiária. Então teve a ver tudo detalhe a detalhe, os olhos, o sangue, Ouvidos. tudo isso, tudo o que dava para ver a nível de eco. E foi então verificar aquilo que a médica tinha sinalizado no dia anterior. E ela virou-se para a estagiária e disse assim, olha, tu estás a ver aqui isto? E a estagiária disse, pois, mas... E a médica dizia, mas não estamos a ver nada do que a colega sinalizou no dia anterior. E a estagiária dizia, pois, realmente, porque para ter isto teria de ter um índice... Pronto, lá nos termos deles disseram que aquilo que viu no dia anterior não existia. Então pronto, esta não tem. Vamos ver a outra que a médica tinha sinalizado. Foram ver, realmente não está aqui nada do que a colega sinalizou, não conseguimos ver, não existe. Porque elas viam, mas nos índices normais estava tudo bem. Então, daquela eco, saímos todos contentes, não é? Estava tudo bem. Sendo que a médica disse, olha, está tudo bem fisicamente, mas quando a bebê nascer é que vamos poder ver que sequelas é que ficou do parasita, sendo que eu não tinha tomado quase um mês depois de ter o resultado, não tinha tomado a tal espiramicina, não é? Então, a Bianca nasce no dia a seguir à convenção. No dia a seguir à convenção? Sim, porque a médica disse que, pronto, devido ao parasita estar presente no meu corpo, digamos assim, não queriam que ultrapassasse as 40 semanas. E as 40 semanas terminavam mesmo no sábado da convenção. Para quem nos acompanha e não sabe o que é convenção, a Convenção de Fé é um evento que se realiza na Igreja Maná durante todos os anos e reúne pessoas de toda a parte do mundo. Então, para todos os membros da Igreja Maná, é um evento muito importante. E daí também você fica feliz por ter nascido logo a seguir à convenção. E ainda tem mais um detalhe. Então, estamos em pleno Covid, não é? Então, era suposto eu ter ido no dia anterior, sexta-feira, fazer o teste de Covid, que era para ser, pronto, porque havia aquelas normas, não é? Eu não sabia que era suposto fazer isso, então eu só apareci no sábado, lá, supostamente, para a indução do parto e tudo mais, não é?
Cheguei lá e disseram: mas você não fez o teste Covid? Eu, não. E eu, então pronto, fica para amanhã. Ou seja, no sábado ainda fui à convenção. Ainda fomos as No duas. sábado você ainda foi lá Ainda assistir a fomos à convenção de convenção, fé. exatamente. No domingo, supostamente iam fazer indução de parto, não é? Mas como Deus é que sabe, a Bianca nasceu de parto normal, sem ser precisa Uau. indução nem nada. Portanto, a Bianca nasceu quando Deus quis e não quando os médicos quiseram. Então, foi assim, a Bianca nasceu, ela teve de fazer logo, tirar um sangue, não é? Para fazer as análises, eu também. A placenta também foi para análise. E durante o período de internamento, não é? Depois da Bianca nascer, teve de fazer vários exames aos olhos e estava tudo bem. Fez aos ouvidos, também não havia nenhuma sequela. Ao cérebro também não havia nenhuma sequela. Todos os estímulos que fazem, não é? Normais, a Bianca também sempre respondeu de forma positiva, super, super bem. Depois tivemos alta, tudo bem, não é? Depois em dezembro tivemos uma outra consulta para fazerem o acompanhamento devido ao histórico da toxoplasmose, e aí então tivemos o resultado das análises, as minhas, da Bianca e da placenta. Portanto, queres que comece por onde? Eu escolho. Você escolhe. Então, pronto. Na placenta não havia qualquer vestígios da toxoplasmose. A Bianca não tinha qualquer vestígios de toxoplasmose no sangue dela. E em mim, a médica ainda disse: olha, é assim, você quando estiver grávida outra vez vai ter que ter cuidado com a toxoplasmose. Porquê? Porque mesmo no meu sangue não há vestígios de toxoplasmose. Sumiu completamente. Sumiu completamente, como a pastora orou. Para secar pela rija, ele teve que secar. Incrível. Deus é maravilhoso. Muito. Para ele nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Hoje você tem a sua filha aqui, mas você poderia não ter ela. Não ter ou não ter nas condições que tenho. A Bianca é uma criança super bem desenvolvida, já corre, já dança, já diz as suas palavrinhas, à maneira dela, mas diz. Já louva É a uma Deus. criança muito alegre, sim. E para as pessoas que estão em casa, que as mães que possam passar por algo semelhante, o que você tem a dizer? Olha, eu agora conto este testemunho de uma maneira muito feliz, porque realmente eu vi, e ninguém me precisa de me contar, eu vivo o Evangelho, eu vivo isto que Deus promete na prática. Mas para qualquer mãe, qualquer pessoa que esteja a passar por uma situação que já não dão solução, ou que a solução que existe é curta, como os meus 3 ou 4 dias de espiramicina, não é? Não desista, porque Deus é real e Deus é fiel. Amém. Uau! Parabéns à Ana. Este testemunho não só é fenomenal, mas está muitíssimo bem contado. Parece até um filme, não é? Quando a coisa parece que vai correr bem, mais um problema, pois mais outro problema. Mas o importante foi o bebê ter nascido como deve ser e está muitíssimo bem. Agora, a Ana falou aqui de algumas coisas que eu queria realçar, que são o seguinte. Eu tenho este livro que ela mencionou, O que fazer depois de orar. E tem vários capítulos, diz que depois de orar nós temos que acreditar que já estamos curados, e ela acreditou. Temos que louvar a Deus porque já estamos curados. Louvar a Deus acelera o processo. Mas, entre outros capítulos, diz assim: quando tudo parece pior, não se admire, porque é quando o diabo está a tirar as últimas setas. Ele sabe que tem os dias contados e traz problemas maiores para ver se a pessoa desiste. Então, este testemunho realça um assunto que eu quero aqui explicar, que é muito importante, que é o seguinte: você está doente, ainda não entregou a vida a Jesus, venha à Igreja Maná mais perto de si. E depois saiba que não é apenas orar. Orar é o princípio da sua cura. E cura divina nem sempre é instantâneo. Quando é instantâneo, até é um milagre. Eu gosto muito de milagres, já vi muitíssimos milagres, mas não posso carregar no botão e fazer milagres. Deus é que faz quando Ele quer. Mas curar, cura sempre, que é o processo normal de a pessoa recebe a sua cura e como que uma semente vai crescendo até dar o seu fruto. E é durante esse tempo de espera, que se chama andar pela fé,
que o diabo, que existe, vai falar à cabeça da pessoa, dizer que isto não é bem assim, ou então o diabo faz com que as coisas fiquem bem piores, sempre no intuito da pessoa desistir. E por isso, na nossa igreja, nós temos livros como este, para ensinar as pessoas como é que Deus diz, como é que as coisas se fazem, o que é que está a acontecer, quem é que está a fazer o quê, para a pessoa não deixar que o diabo roube a sua cura, o seu milagre, seja o que for. E isto é muito importante, eu ensinar e dizer isto, porque é na igreja que nós ensinamos as coisas, não é? Num programa deste eu não tenho esse tempo para ensinar. Mas aqui está mais um testemunho em que a Ana venceu, e claro, os médicos sabem muito bem o que estão a dizer, mas Deus é maior que os médicos, não é? Então, ela venceu porque ela sabe a palavra de Deus. Ela, em tempo de não estar em crise, aprendeu e depois viveu, andou no caminho de Deus, fez, praticou e funcionou. E de certeza, se você vier à igreja, procure a igreja Maná mais perto de si, aprenda a viver pelo sistema de Deus e vai ver que também você vai ter o seu milagre. Aleluia. E a mãe é, de facto, uma história muito bonita e muito bem contada, muito bem contada. E agora tenho aqui, ao meu lado, o Constantino. Bem-vindo, Constantino. Obrigado. E aqui ao lado, a pastora Isabel, que vai entrevistar o Constantino para nos contar o seu testemunho. Vamos lá ouvir. Olá, Constantino, seja muito bem-vindo. O Constantino veio de onde? De Santo Tomé. Venho agora de Camarate. Antes vinha de Santo Tomé. Esteve na igreja de Santo Tomé? Tive. Até Mais ou menos já em 2004. 2004. Eu entreguei a vida a Jesus. E depois foi para Portugal e está Em na 2000, igreja? sim, eu vim, eu consagrei-me primeiro, porque quando entrei à igreja não tinha consagrado. Quando eu vim em 2011, me consagrei lá no mês de março. Depois servi lá um pouco, depois vim aqui em novembro. Veio para a igreja de Camarate? De Camarate. Camarate. E um certo dia o Constantino estava a trabalhar e o que é que aconteceu? Pois, eu recordo bem, saí de casa, fui a trabalho, comecei Isto assim... há 4 anos atrás. Há 4 anos atrás. Foi em maio de 2018. Portanto, eu, assim que comecei a trabalhar, notei que comecei a sentir assim um pouco mal, muito mal. Deve ser alguma divergência, algum erro, alguma coisa. Tive assim a sentir um pouco mal. Começou-se a sentir fraco, começou-se a sentir tonto. Tonto. E fiquei assim a resistir, porque nunca tive a ideia que pudesse ser uma coisa tão grave. Porque o Constantino nunca tinha estado doente, assim, com uma doença tão grave. Não. No entanto, quando assim se pôs a luz do dia, o sol nasceu assim, eu comecei a perder totalmente a resistência. Volta das 10 horas da manhã. Exatamente. Assim que perdi logo a resistência, bem, para mim acabou-se. Então o colega ligou para o responsável. Ele então enviou alguém que viesse me buscar. Então esse responsável, o colega com que veio me buscar, quando estava a me dirigir comigo a casa, ele até perguntou: você quer ficar a casa ou quer ficar no hospital? Mas o Constantino, mesmo assim, achava que não estava tão doente para ir para o hospital. Ainda quis ir para casa. Não bem dizer assim, eu tendo em conta que a minha família não sabia de nada que tinha acontecido, podia ter acontecido comigo naquele momento. Claro. Então, só que eu não sabia que era um assunto muito grave. Claro. Embora que eu perdi a resistência, tive assim... Então o Constantino foi para casa? Quando eu cheguei a casa, e tanto é que tenho a minha filha menor, assim que eu cheguei a casa, ela veio embrulhar-me assim, mas eu não dei nenhuma confiança. E isso fez com que a família despertou. Como é que eu vim a casa primeiro... A esposa viu que estava tive a sentir mal. Estava-se a sentir mal. Então, quando eu estive assim a sentir mal, bem, ela se preocupou, ligou logo para um familiar
E imediatamente também veio saber o que se passava comigo. Isto tudo o tempo a passar, que é O para depois as tempo. pessoas verem o tempo que o Constantino teve com um problema tão grave. Exatamente. Então, aquele familiar, assim que chegou a casa, ele aqui despertou, ele disse, pá, o Constantino está muito mal, melhor ligar para a ambulância para levá-lo ao hospital. Então, eles ligaram para a ambulância veio a casa, pegou-me, testou-me Mediu-lhe a tensão, sim, e estava 29,5. 29,5. Sim. Então o Constantino estava com AVC. AVC. O normal é 13, 12, Sim, estava com 29. 29,5 estava com AVC. Sim. Estava com AVC? Sim. Estava Estava mesmo com AVC. Então, os homens de bombeiros disseram, olha, melhor não pararmos mais, temos que levá-lo ao hospital. Urgência. Exato, para a urgência. E então, pronto, me pegaram, levaram para o hospital. Assim que chego ao hospital, meteram-me na sala de urgência, lá no cuidados, e... Foi logo para os cuidados intensivos, Constantino. Exatamente. Segundo a minha esposa, depois que eu fui de lá não sabia mais nada, ela disse que ela ficou lá tão agitada, deu ela então na cabeça e disse... A sua esposa ficou agitada depois de saber o que era o diagnóstico, não é? Não, ela, assim que eu entrei a cuidado intensivo, que ela ficou assim, pronto, ficou atabalhoada, para dizer assim. Ficou preocupada. Sim. Ela ligou para o intercessor da igreja, aquele intercessor, até que ele foi sábio, dizer assim, porque ele disse a ela logo, olha, não preocupa que o Constantino está bem, vamos só orar e concordar que ele vai melhorar. E então, a igreja entrou em oração, não é? E simultaneamente, ela com o telefone, ele orou, concordou com ela primeiro, antes da igreja toda saber, né? Sim, Antes sim. da igreja saber, ele concordou com ela, depois é que ele foi anunciar à igreja. Claro. E pronto. Então, quando eram por volta das 18 horas, que saiu uma médica de sala, vem ter com ela e disse para ela que seu marido não está num estado muito crítico. Ele está agora nos controles, mas amanhã de manhã você vai ter a resposta certa. Certo. Mas o que eu lhe digo para agora, é a médica dizer, o que eu lhe digo para agora é que ele não vai escapar. E se escapar, você pode contar que você vai ter uma bebê em casa. Porque Então ficava neutralizado numa cadeira de rodas. sem falar. Sem falar, sem nada. Porque, depois disse, porque ele teve AVC e a veia cortou na cabeça, ele teve um derrame cerebral. Teve um derrame. Teve um Muito derrame grave. cerebral. Mas, mesmo assim, ela disse que ela andou a quebrar... Ela quebrava as palavras essas palavras do médico. negativas. Pronto, porque ela concordou já com o intercessor. Sim. Pronto, ela teve a sua fé. E, entretanto, a igreja fazia oração contínua, continuava a orar por si. Sim. E o que é que lhe aconteceu, Constantino? Estava-me a dizer que no tempo que esteve internado, quanto tempo é que esteve nos cuidados intensivos? Eu nem lembro. Sentia uma paz tão grande que nem se apercebia que estava tão mal. Exatamente. E quando eu me acordei, né? Quando, pronto, Deus fez seu milagre, que eu me acordei, aliás, eu quando acordei, encontrei o meu corpo todo... Só fios. Fios. Só fios. Exatamente. Bem, eu fiquei lá naquele dia, mas outro dia, se calhar. Depois tiraram-me essas coisas todas. E eu perguntei logo à médica se eu iria sair mesmo naquele dia que ela tirou isso. Porque eu não estava a perceber de nada que estava a passar. Devia ter Sim, estado logo em que coma. tirou-me aquilo, eu já perguntei para ela, como, doutora, eu saio hoje?
E ela dizia que sim. Não, sim, ela dizia, Ela dizia que sim. Não, você vai sair. Você Sim, vai sair. saia. Mal sabia, ela sabia que não vinha trabalhar amanhã. Claro. Ela mentiu para mim. Então eu fiquei assim à espera amanhã. O dia que ela disse que ia sair, eu despertei-me e disse, eu fiquei assim tão atento à espera da doutora só para me dar alta para ir para casa. Então, mal sabia, estava ainda no cuidado de Da observação. observação, cuidado. E a médica à espera que você morresse. Ah, sim. Você à espera da médica para dar alta e ela à espera, ele vai morrer. Então, eu fiquei lá nessa sala de observação durante o tempo pronto, Claro. eles desejavam. Depois transferiram-me para o quarto. Mas mesmo assim, todos os dias, às 6 da manhã, cedinho, até às vezes, logo que eu via a voz dela, eu já dizia, pô, essa médica já vem me chatear. Porque era para eu... A médica vinha ver como é que vinha, você não, estava. para eu levantar-me de cama, eu levantava, ia ter com ela à porta, íamos andar assim, naqueles mosaicos que estão na sala, fazia assim xadrez, né? Sim. Era para eu poder andar... Que era para ver se o seu andar era se estava a andar constante, reto, estava a andar... porque é um AVC, Claro, eu poderia estar Ter andando os membros, sim, membros calcinados, sei lá. Pronto. Então, ela não... fizemos aquele exercício, talvez, também não me recordo muito bem, mas se calhar foi 4, 5 dias consecutivos. De lá, eles viram que realmente nada foi observado. Estava tudo bem? Estava tudo bem. Então, ela me deu alta, fui a casa. Mas antes de me dar alta, ela passou outra vez a terapia de fala. terapia de fala, para eu poder seguir. Sim. Mas acontece que eu nem fui para a terapia de fala. Foi para a terapia de fala, nem foi para terapia nenhuma. Não fui. Ficou completamente bem. Completamente. Quanto tempo é que levou depois para recomeçar o seu trabalho? Quando eu depois eles passaram baixa, fiquei de baixa, e tanto é que com baixa eu fui lá do meu trabalho, porque eu não percebia de nada. Eu estava pronto para batalhar dia seguinte se fosse necessário. Se fosse necessário. Mas quando eu cheguei lá no meu trabalho, que o responsável disse, não, você tem baixa, você precisa estar em baixa, porque você não está em condições de trabalhar. Mas ele dizia, mas a minha... médico, mas não sentia. Mas a minha eu não me sentia, eu não concordava até com isso. Porque Deus é fiel à sua palavra, não é? Exato. E a sua esposa teve aqui uma ação muito boa, pediu oração à igreja. Quando a igreja ora, alguma coisa acontece. Por isso, o Constantino passou o internamento, passou os cuidados intensivos, sem ter dado, porque tinha estado tão mal com a AVC, porque nem a voz ficou presa, não é? Não, nem a... Nada, ficou completamente curado. Completamente. É um testemunho muito bonito, não é, Apóstolo? E o que é que você quer dizer a toda a gente que nos está a ouvir? Eu quero dizer a toda a gente, principalmente, dizendo que Deus nos chama que nós somos espirituais, não é? Para que nós continuemos, né, nessa atitude de fé, de ajudar uns aos outros. Sinto bem agradecido por isso. Sinceramente. Oração tem poder. Glória a Deus. Este testemunho, não sei qual deles é o melhor, não é? Porque, quer dizer, a pessoa tem um AVC, fica com a veia cortada e a médica disse logo que... A médica disse à mulher, olha, já te vou dizer que ele vai morrer. Mas como ele é teimoso, não morreu. A gente vê aqui muitas coisas super importantes, que é, no momento pior, a mãe, ele não percebia nada disto, felizmente, mas a esposa fez como deve ser. Em vez de estar a chorar, e também chorou de certeza, mas
ela não ficou paralisada. Ela pediu ajuda à igreja. Na igreja, nós temos não só os pastores, temos pessoas que intercedem e que aprendem. Não é? Há bocadinho eu estava a dizer que na nossa igreja nós ensinamos. Não é só a questão de orar pelos doentes, mas também interceder, a lutar a favor de pessoas. Também ensinamos a lutar contra demónios, mas isso é outro capítulo. Aqui não era demónios. E tudo isso faz parte de aprendermos a viver no caminho de Deus, à maneira de Deus. Os médicos, com certeza que fizeram o seu melhor, não está em causa essa questão. Eles sabem muito bem. Mas também nós sabemos que os médicos são limitados. Nós próprios, na nossa igreja, temos muitos médicos. Eu estou-me a lembrar de uma jovem que tirou o curso de medicina num dos melhores hospitais do mundo, que é na África do Sul, em Joanesburgo, e neurocirurgia, ela é cirurgiã da área mais difícil, que é aqui na cabeça. Eu, brincadeira, quando estou a almoçar ou jantar com ela, faço-me, não vai ela querer destapar aqui. Era uma joia de uma moça, hoje já tem um bocadinho mais de idade, e ela estava a dizer que o médico, chefe, muito conceituado no mundo todo, também é crente. Então, antes de cada operação, eles oram. E ela contou-me de vários exemplos, não é iguais a este, mas parecidos, no sentido de que o médico, eles reuniram-se e era o chefe, e dizer, pá, esta pessoa não tem chance. Mas vamos orar e vamos operar na condição de pedir a Deus que usa das nossas mãos. E muitos casos de pessoas que iam mesmo morrer viveram, como este irmão aqui, como aqui o Constantino, porque Deus é o mesmo hoje que antigamente. É o Deus que cura, é o Deus que resolve problemas, é o Deus que transforma uma coisa gravíssima numa vida normal. Só Deus é que tem esse poder. Então, isso é uma palavra de encorajamento fantástico para você que está, quem sabe, a viver um trauma semelhante, ou que tem em casa, na família, algo semelhante, e diz, puxa, se Deus fez isto com o Constantino, então aqui eu, ou a minha família, ou seja quem for, também tem chance. É exatamente isso. Eu posso orar, e vou orar hoje, mas sabe uma coisa? Não há nada como ser acompanhado por um pastor, por um bispo, porque ele vai lhe ensinar coisas que você tem que fazer. Não basta orar, o fazer depois. A ver? O fazer depois é tão importante que você pode chegar ao fim com vitória ou não sabe e o diabo rouba-lhe as bênçãos. Portanto, aqui estamos neste programa, esta hora, em que, de facto, esta é a hora de acreditar em Deus. Esta é a hora da gente não só acreditar em Deus, mas acreditar que há um sistema que é acima de todos os sistemas dos homens. Deus diz, há pessoas que perguntam assim, mas o apóstolo é contra os médicos? De jeito algum. A Bíblia diz que tudo que é bom só vem do Pai das luzes. A medicina é boa. Se a pessoa não teve chance de ser ajudada de repente, é ir pedir ajuda ao hospital médico. Mas sempre com fé. E o que é certo é que, se pusermos fé em Jesus, tudo vai mudar para melhor. E nada como uma música que tem esse título, e é esse espírito, põe a tua fé em Jesus. Vamos lá ouvir a música. Não importa os temporais da vida, importa que Ele está ao teu lado para te ajudar. O mar revolta e as ondas querendo te afundar. Ele sempre está de mão estendida para te agarrar. Nem sempre as coisas são aquilo que se vê. Tem cuidado, não te deixes enganar.
estar contigo, pois o teu melhor amigo é Jesus. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. Põe a tua fé em Jesus. Você pode enviar o seu pedido de oração através dos contatos que nós temos em rodapé. Pode nos ligar, enviar a sua mensagem e fazer o seu pedido de oração, que no final deste programa o apóstolo Jorge Tadeu irá orar por estes pedidos. Vamos ouvir de seguida então essa mensagem do apóstolo Jorge Tadeu. E agora, eu quero ensinar um bocadinho sobre fé, sobre cura divina, e tenho como base este livro que diz Cura Divina, Como Receber e Manter. Este livro tem ajudado muitíssimo, muitas pessoas, milhares e milhares de pessoas, em várias línguas. Este livro tem em português, em francês, em inglês, russo, espanhol, formato papel e formato digital. Quem sabe os técnicos podem pôr aí onde é que se pode arranjar isto em qualquer parte do mundo. E a primeira coisa que eu sempre gosto de ensinar é qual é a vontade de Deus. Porquê? Você só pode ter fé por cima da vontade de Deus. Nesse site, basta querer, diz lá onde é que você pode arranjar os livros. Fé só pode ser colocada em cima do que é que Deus promete, não é? Do que eu acho, ou do que é que eu quero. E a vontade de Deus é esta, curar todas as pessoas. Jesus disse, o diabo é que vem para matar, roubar, destruir, mas eu vim, disse Jesus, para dar vida e vida em abundância. Então, vida em abundância não quer doenças, não é crise financeira, não é tristeza, opressão. A vida em abundância é alegria, paz, amor, prosperidade, saúde. Então, o inimigo é o diabo. O diabo, muitas vezes, traz doenças. Existem espíritos de enfermidade. E uma vez Jesus estava numa sinagoga, estava lá uma mulher com um espírito de enfermidade e Jesus expulsou esse espírito maligno e a senhora ficou curada de repente. Mas, muitas vezes, é porque a pessoa estraga o corpo. Bebe demais, come errado, ou porque nasceu com um problema, ou porque sei lá o quê. Bem, a questão é que Deus enviou Jesus à Terra porque nos ama. E enviou Jesus não só para nos salvar, mas também para pagar o preço que nos dá a cura divina, resolve problemas, nos abre portas que estão fechadas, etc. É por isso que a Bíblia fala que pelas suas pisaduras ou pelas suas chicoteadas que recebeu na cruz do Calvário, ele pagou o preço que nos dá cura divina. Diz Salmo que é ele que perdoa todas as iniquidades e sara todas as enfermidades. Então, a vontade de Deus é curar sempre todas as pessoas. Agora, a outra questão muito importante é como é que Deus faz? Pela oração da fé. Então, o que é a oração da fé? É uma mesinha, fazer promessas a Deus, ir de joelhos em sacrifício não sei onde, chorar e tentar convencer a Deus? Não, nada disso resulta, porque fé não é isso. Fé é eu acreditar que Jesus já pagou e por isso eu só tenho que receber, tomar posse. Eu recebo aquilo que já existe. Já existe. Por isso em Efésios 1:3 diz: bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, já curou, já pagou o preço para que você tenha sucesso, tenha uma porta aberta, tenha alegria, etc. Ele já pagou. Portanto, agora é só como que estender a mão e receber. Mais nada. Não é chorar, não é pedir, é receber. E é um grande segredo de fé. Está a ver? A maior parte das pessoas não sabe isto.
quando as pessoas aprendem, e é por isso que eu aconselho mais uma vez, venha à igreja, nós ensinamos estas verdades e outras, temos livros, etc. Você vai fazer as coisas à maneira de Deus. E quando hoje mesmo eu for orar consigo, vou levá-lo a você fazer esta oração e dizer: ó Deus, eu recebo agora a minha cura, eu recebo agora a resposta à minha oração. E a partir daí, você tem que acreditar que, como que uma semente de cura divina foi implantada na sua vida, no seu corpo, e vai crescer dia e noite, não sabe como. E é assim que funciona. Não é como eu quero, não é como a Igreja Maná diz, é como Jesus diz. É assim. E funciona. Por isso é que você ouve estes testemunhos todos, é porque essas pessoas aprenderam e funciona. E às vezes, como vimos hoje, casos gravíssimos, todavia funciona. Portanto, é isso que eu vou fazer agora mesmo. Eu vou pedir então que ponham a placa do altar da oração e logo de imediato eu vou orar consigo. A esta hora vocês estão com fé e por isso estenda a sua mão e de preferência toque no ecrã e faça esta oração. E aqui a audiência no estúdio ajude também. E digam todos assim comigo: ó Deus, eu acredito que Jesus morreu na cruz não só para me salvar, mas para me curar. Jesus pagou o preço que me dá vitória, saúde, prosperidade. Por isso, eu ajo com fé. Eu recebo agora a minha cura. Eu recebo agora a resolução do meu problema, a resposta ao meu pedido. Amém e amém. E agora? Agora tem este livro, que também foi aqui mencionado. O que fazer depois de orar? Acredite que está curado. A semente de cura divina está dentro de si. Segundo, louva a Deus e não se admire, em terceiro lugar, se tudo parece pior, porque então é porque o diabo está indo de bandada. Entretanto, a música diz: segura na mão de Deus e segue. Venha à Igreja Maná mais perto de si. Comece a andar com Deus. E não só você vai ver um milagre, mas vai andar com sucesso e vitória. Deus abençoe. Até ao próximo programa. Chegamos ao fim do programa Esta é a Hora. Espero que você tenha gostado e se gostou, não esqueça de compartilhar com seus amigos, convidá-los a assistir e esperamos você no próximo programa. Tchau, tchau.